Tudo que nós temos recebido nesse tempo agora é algo que vem direto do céu para a nossa vida. E nós vamos entendendo cada vez que o Senhor quer se aproximar mais ainda de cada um de nós. Então entenda que nesse tempo é o tempo de Pentecostes. Estão me ouvindo? Não. Agora você está escutando desligado. Não, eu liguei e desliguei ele. Amém. Agora sim. Nesse tempo de Pentecostes, nós vamos entendendo que Jesus ressuscitou, passou muito tempo com os discípulos e depois vem o tempo do Espírito Santo. E nós ainda estamos vivendo até o final de maio, o período de Pentecostes. Por isso que vocês têm ouvido falar muito sobre Atos dos Apóstolos, né? A partir do mês que vem já é outro tema. Mas nesse mês ainda nós continuaremos falando. E eu quero que você agora, abra a sua Bíblia, através do poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter entendimento dessa palavra. Lucas capítulo 10. Entendendo que aqui em Lucas 10 nós ainda estamos no ministério do Filho. Ainda Jesus está com os discípulos. Quando Jesus sobe aos céus, ele diz para que cada um de nós estivéssemos, nós não, o povo naquela época, reunidos, para que descesse o poder do Espírito Santo. Mas essa parte aqui, Jesus está preparando aquele povo para receber esse poder. Jesus já havia ensinado. Lucas capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 16 até o versículo 20. Lucas 10, 16. Jesus havia enviado os 70 discípulos que caminharam com ele, que discipularam. Foram discipulados por ele. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, eu estou enviando vocês no meu nome. Aqueles que não aceitarem vocês, eles estão rejeitando a mim, a pessoa de Cristo. E aqueles que rejeitam a Jesus, também rejeitam o Pai. Então Jesus está preparando, explicando àqueles homens que haveria algumas dificuldades, que em lugares eles seriam aceitos, em outros lugares não. Continuando, versículo 17, Lucas 10, 17. E voltando os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder, diga poder, para pisar em serpentes e escorpiões e todas as forças do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no reino dos céus. Olha que coisa mais linda. O Senhor está dizendo aqui, olha, o fenômeno é bom, a autoridade é importante, mas se alegrem, porque vocês entenderam quem é Cristo, vocês receberam a salvação. É isso que o Senhor está falando. E quando o Senhor fala da autoridade de pisar em serpentes e em escorpiões, naquela época, não só João Batista, o que se dizia a respeito dos fariseus? Raça de víboras. O Senhor está trazendo a verdade, o entendimento para aquele povo, para entender que a autoridade estava sobre eles, não em cima da legalidade, mas em cima da autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Então eles estão dizendo aqui, Senhor, pelo seu nome, até os espíritos, até os demônios se dobram.
Eles obedecem. Então esses homens voltaram alegres, porque eles estavam trabalhando no reino, para o reino, e eles entenderam a autoridade do nome de Jesus. Amém. Essa autoridade do nome de Jesus é para nós hoje. Para nós vencermos também o sistema mundo, o sistema religioso, como também o reino espiritual. Quantas pessoas até hoje, quando falam assim, você é crente, já torce o nariz. Até hoje, muitas pessoas entendem que está tudo errado conosco. E é o contrário. Então o Senhor tem nos dado essa autoridade, mas Ele também disse o que para os 70, olha, muitas pessoas vão te rejeitar. Então não mudou muito daquele tempo para cá. Não mudou muito não. Então veja bem que o próprio Senhor vai ensinando ele. E essa autoridade e o poder no nome de Jesus que nós recebemos, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, Ele está sobre nós. Mas sabemos também que para seguir Jesus tem que ter uma renúncia. Para nós termos essa autoridade no nome de Jesus, nós precisamos ter uma vida diante dele. Aleluia! Não é pelo nosso esforço, eu vou lá porque só a profeta Cecília ou só a pastora Cecília que resolve. Eu não sou nada. Eu sou um canal de bênção como cada um dos meus irmãos aqui são. Então, quando nós entendemos que é pelo nome de Jesus e a minha vida santificada em Cristo, aí sim eu tenho esse poder e essa autoridade. Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas que tinham tanto unção, né, de transmitir não só a palavra, mas através ali da sua oração o Senhor usava para fazer milagres, e daí a pouco você ouve falar de escândalo, porque as pessoas param de caminhar com o Senhor e começam a achar que é pela força do seu próprio braço, e não é assim. Nós temos que estar todos os dias na dependência do Senhor. Renunciar à nossa vontade não é fácil, claro que não é. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero que seja assim, e não é. É pela vontade do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo. O Senhor disse, olha, fiquem reunidos, fiquem juntos, eu vou derramar o poder sobre vocês. Então aquele que está pronto para deixar o achismo, achar que é o sabidão, mas começa a falar, Senhor, eu não sei nada, eu não sou nada, eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha. Aí o Senhor começa a nos usar com autoridade. E é interessante que nesses dias aí de congresso, né, na sexta e no sábado, no primeiro dia, a apóstola Rosiane falou que o Senhor estava testificando vários ministérios, confirmando alguns. E eu sei qual que é o meu ministério, eu sei qual que é o meu chamado, mas às vezes a gente, tão bobinho, né, na nossa criancice. Eu falei, Senhor, confirma mais uma vez meu ministério. Para quê, né? Eu ali orando, aí começa a ir o povo lá para frente, a apóstola Regina começa a chamar os ministros para orar naquelas pessoas que estavam lá na frente. E ela já vai e fala, profeta Cecília, vem para frente e vem ministrar o povo. A primeira pessoa era uma senhora, estava sentada numa cadeira. E o Senhor começou a ministrar tanto amor dentro de mim. Eu sentia o amor de Deus, sabe, dentro de mim, assim, passando para aquela mulher. Eu comecei a orar com aquela mulher e comecei a falar do amor de Deus, falando que Jesus amava, que Ele era amor, que Ele estava derramando amor. Era só isso que eu conseguia falar, a palavra amor, e aquela mulher foi se quebrantando. E aí o Senhor falou assim, esse é o ministério pastoral, que só pelo amor às ovelhas você consegue seguir em frente. Falei, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Veio mais uma senhora que estava atrás dessa senhora, e eu continuei ministrando amor. E aí o Senhor vai confirmar o segundo ministério, que é o primeiro que eu fui a unção, né? Primeiro unção minha profética. Vem quem? Uma jovem.
E essa jovem estava endemoniada, com a mão para trás amarrada. E ela gritava, que ela não queria Jesus, não queria Jesus. E uma intercessora falando para mim assim, ela está endemoniada, ela está endemoniada. Eu falei, eu sei. Então não pega dela. Não, eu vou pegar dela sim. Eu peguei dela e abracei ela e comecei a ministrar o amor de Deus. Comecei a falar que o que o diabo estava falando para ela era mentira. E mais uma vez ali o Senhor confirma o ministério profético. Amém. O chamado de cura, de libertação, de quebra de maldição. Então assim, eu tenho muito bem claro o ministério, a responsabilidade. Deus nos chamou cada um de uma forma. Eu nunca vou conseguir cantar que nem o pessoal aqui canta, nunca. Porque não é o meu chamado. E tudo bem. Uma coisa completa a outra, amém? Amém. Então todos nós temos um chamado. Então nós começamos a observar para que o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos chamou para fazer a diferença na terra neste tempo aonde nós estivermos. Você foi plantado aqui nessa igrejinha chamada Casa de Oração. É aqui que você vai crescer, é aqui que você vai amadurecer. O Senhor te chamou para pregar esse evangelho, não só aqui, mas lá fora do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Amém. O Senhor vai te usar ali. Mas entenda, é um tempo que o Senhor está derramando poder, o Senhor está derramando autoridade, e eu preciso entender que isso não é só para mim, mas vem através de mim para as pessoas. Aleluia! Então esse entendimento que o Senhor está dando aqui para esses discípulos, Ele está dizendo, olha, vocês vão, eu já dei a autoridade para vocês, e eles creram naquilo, eles receberam aquele poder, e eles começaram a trabalhar, a fazer a obra, e quando eles voltam para a base, eles dizem, Senhor, até os demônios nos obedeceram. O Senhor falou, é isso mesmo. Mas não é só isso. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Vocês são salvos. Vocês entenderam o chamado de Deus. Ainda que tivesse muito difícil, continue. O Senhor, Ele vai nos capacitando, porque o dia que eu achar que eu consigo fazer alguma coisa da minha própria força, esse dia eu não presto mais nem para vir limpar a frente da igreja. Nós temos que entender que o poder, o dínamo, é de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. Então tudo que eu recebo, que eu ouço, que eu passo, vem através do Espírito Santo. Então nós vamos entendendo. Eu gostaria que você voltasse um capítulo para trás, Lucas capítulo 9, aqui no versículo 57 até o 62, olha aqui, acerca dos que seguiram Jesus. Lucas capítulo 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, ser-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse, as raposas têm os covis, e as aves do céu o ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe disse, deixe aos mortos ou enterrar seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Você percebe aqui que quando ele diz, deixe os mortos enterrar seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino? O Senhor está dizendo, olha, vai lá no velório sim. A gente sempre teve a impressão que Jesus falou, não vai no velório não, me segue. Não, ele diz assim, tu, porém, vai, mas prega o reino de Deus naquele lugar.
Porque aquele lugar as pessoas estão morrendo sem salvação. Muitas vezes a gente tem um entendimento diferenciado. Jesus falou para eu largar minha família, largar os mortos, largar tudo e seguir só Ele. Não! Ele diz, tu, porém, vai, mas prega o reino de Deus ali naquele lugar. Uma coisa nós aprendemos com o saudoso apóstolo Ricardo, ele sempre dizia que um velório é um campo cheio de almas para a gente ganhar. Ele sempre dizia que um velório era uma oportunidade de ganhar almas para Jesus, porque ali há um confronto, né? A própria Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde tem festa. Então Jesus aqui está chamando, comissionando esses homens e dando sequência aqui na leitura. Eu já me perdi onde que eu parei, mas vamos lá achar aqui. 61. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão à minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém lança a mão no arado, olhando para trás. É apto para o reino de Deus. Olhar para trás é você deixar sua família para trás? Não. Olhar para trás é você viver o costume da família que ainda vive na ignorância. Consegue entender isso? Jesus está dizendo, olha, venha me segue, mas para com essas práticas que você tinha antigamente. Ninguém vai me seguir seguindo os mesmos costumes de antigamente. Então o Senhor Jesus, ele vem trazendo revelação de poder, de graça, de autoridade sobre a vida do cristão, mas ele está dizendo, olha, você precisa mudar sua mentalidade, você precisa mudar seu costume, você não é mais escravo, você me recebeu como seu Senhor e por isso você é livre, e você é livre pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos lavando, vai nos limpando, vai tirando os entendimentos antigos, as práticas antigas e vai nos colocando no caminho certo, vai nos ensinando a fechar as brechas. E cada brecha que eu fecho, eu vou caminhando, eu vou crescendo em Cristo e eu vou tendo mais autoridade em Jesus, através do nome de Jesus. Aleluia! Conseguimos entender até aqui? Deixar os mortos, enterrar os mortos. Também nós vamos entrar nesse contexto de matar a nossa vontade. Hoje eu podia ir só ali na pizzaria, ou só ali no caldinho, ir para casa e dormir, né? Tá friozinho ainda, tá gostoso. Ainda bem que ir para a igreja hoje. Jesus deixou uma direção que ele disse para Pedro, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando de parede, Jesus estava falando de comunhão, de seguir o Senhor, de ter um tempo certo de união. A gente sempre tem esse entendimento de que ovelha afastada é presa fácil para lobo. O lobo, ele não consegue atacar todo o bando da ovelha, todo o rebanho, perdão, obrigada, João. Mas a raposa, ela fica na espreita, esperando uma ovelha desgarrar do rebanho para lhe atacar. Então a comunhão, a unidade, o entendimento, a busca que nem nós buscamos juntos, é uma direção do Senhor. E através disso nós vamos crescendo em Cristo, nós vamos crescendo em graça, nós vamos crescendo em autoridade. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Matar a minha vontade, fazer a vontade primeiro do meu Pai. Quando eu quero fazer a vontade de Jesus, eu vou obedecer o que Ele tem nos ensinado. Porque o que Ele nos ensina? Quem faz a minha vontade, faz a vontade do meu Pai. Jesus, Ele veio nos ensinar toda estratégia, todo o caminho que nós temos que seguir. Não é loucura, não é nada de dar 10.000 cambalhotas não sei na onde, de beber 10 litros de óleo porque é óleo santo, não. É vida com Deus.
Conhecimento da palavra, entendimento daquilo que Deus está nos entregando. Sabe, amados, muitas vezes a gente se perde nessa caminhada por vermos muita coisa sem entendimento que acontece dentro da igreja. Porém, através do Espírito Santo, eu posso pedir: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá entendimento para mim perceber o que agrada o Senhor e o que não agrada. Me ajuda a caminhar com o Senhor. Aqui no versículo 10, no capítulo 10, versículo 17, eles dizem: Senhor, até os demônios nos obedecem. Porque eles foram pela vontade deles? Não. Eles foram pela vontade do Pai. Eles foram pela direção que Jesus deu. E eles obedeceram e voltaram para contar. Então, quando você recebe uma missão de sair lá fora, pregar o Evangelho, de fazer um atendimento numa casa, uma oração numa casa, você volta para você trazer a resposta. Olha lá, foi bom, foi uma bênção, nós oramos com quem estava enfermo, tal pessoa aceitou Jesus. Então nós começamos a entender isso. Então quando Jesus chama, Ele mesmo nos capacita, Ele nos dá autoridade, né? E nós temos que entender que a nossa vida ajustada em Cristo, nós conseguimos receber essa autoridade. Aonde nós formos. Ah, pastora, mas eu ainda não tenho óleo, não tenho nada na minha cabeça. Não é sobre isso. É sobre a pessoa servir a Cristo e obedecer a Cristo. Lógico que tem pessoas que têm um chamado diferenciado pastoral, que precisa sim receber ali o óleo da unção, né? Precisa ser ordenado pastores para dar sequência, porque tem um projeto. Mas Deus não limitou a pregação do Evangelho, nem os sinais e maravilhas, só para quem é pastor, profeta, apóstolo. Não! O Senhor chamou a todos. O Senhor chamou a todos. O óleo que desce de uma ordenação só é mais responsabilidade e um pouquinho mais de cobrança no reino, porque a Bíblia também fala que aos que muito é dado, muito será cobrado. Mas não nos impede de falar do amor de Deus, de impor a mão sobre uma pessoa e liberar a unção de cura. Senhor, cura agora, eu repreendo todo espírito de enfermidade, cura tal pessoa. Senhor, a pessoa está passando mal, está endemoniada, no nome de Jesus, sai agora. Porque eles disseram: Senhor, no teu nome, até o inimigo, até o demônio nos obedeceram. E vocês acham que eles foram só pregando? Não, eles enfrentaram as serpentes, as víboras. O povo fariseu, eles enfrentaram, mas eles prosseguiram, eles não pararam. Então quando eu tenho que entender que quando o poder de Deus desce, aonde nós estivermos, as trevas têm que sumir, porque nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, e aonde você entra, a luz de Cristo entra com você. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que você saia daqui hoje entendendo essa autoridade que o Senhor entregou, a comunhão com Jesus, a intimidade com Ele, a vida com Deus. Isso vai te livrar do inimigo, porque a sua luz vai resplandecer cada vez mais, e ainda a autoridade sobre você, ao você abrir a boca e mandar o demônio embora. Solta minhas finanças, solta minha casa, solta minha família agora, em nome de Jesus. Ele tem que soltar. E nós insistimos, pastora, mas eu oro, mas eu ainda não vejo. Fala mais, ora mais, todo dia manda embora. Demônio, solta meus filhos, solta meus netos. Demônio, solta minhas finanças no nome de Jesus. Aleluia. Essa moça que eu falei para vocês, lá ontem no congresso,
olhos, ela não queria abrir o olho, eu falava, abra os olhos. Aí eu perguntei para quem estava próximo, alguém sabe o nome da moça? Me falaram o nome dela, eu chamei ela pelo nome. E eu disse, fulano, saia das trevas e venha para a luz. Jesus Cristo te chama. Demônio, eu te repreendo agora, solta ela. Ela, puf, foi para o chão. O demônio saiu. Ué, ele tem que obedecer. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Então eu preciso ter essa firme convicção. Não temos que ter medo, porque a autoridade está no nome do Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda a entender isso. Isso é um grande mistério. O nome de Jesus, apenas ao falar o nome dele, é liberado o poder, a autoridade. E nós temos que entender isso. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, ah, está repreendido, está repreendido. Está repreendido o quê? Quando? Na onde? Como? Não é estar repreendido, é estar repreendido no nome de Jesus. Sai, solta agora. Com a autoridade, com a fé, com a certeza daquilo que Jesus tem nos entregado nesse tempo. Entendendo que nós vivemos o ministério do Espírito Santo. E o que o Senhor disse? Eu vou entregar, mandarei para vocês o Espírito Santo, que vai ajudar vocês em todas as coisas. Então nós temos um amigo poderoso chamado Espírito Santo. E nós temos a arma mais poderosa, o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Só nós podemos usar. Só nós. Quem não é cristão, não entende, não adianta. Né? Então andar com Jesus é ser transformados de glória em glória, de fé em fé. Ah, pastor, é difícil? Claro que é. Quem falou que o inimigo ia ficar quietinho enquanto você está caminhando para Jesus? Não, ele vai levantar pedra, ele vai atrapalhar, mas você, na sua fé, na autoridade do nome de Jesus que você tem, você vai rompendo muralhas, você vai pulando, e cada pulo que você dá, você vai ficando mais forte, cada vez mais forte, você vai ver os mistérios, você vai ver as coisas acontecendo, e você vai caminhando nessa fé. E é essa fé que vai te fortalecer cada dia. Não se entregue, não se acomode com as coisas erradas que acontecem, seja no trabalho, seja em casa. Você não vai bater de frente, mas você vai bater de frente com o que está por trás daquela situação. Amém? Você vai falar, a minha filha ou meu filho está aprisionado no vício. Demônio, solta meu filho agora no nome de Jesus. E ora, e unge a cama. Unge ele antes de sair. Ora, entrega ele para Jesus. Faça, filho, vem cá, eu vou orar com você. Fala, eu recebo o Senhor Jesus. Ah, mãe, de novo, até você entender quem é Jesus na sua vida, porque é Ele que vai te libertar. Então nós precisamos tomar essa autoridade que o Espírito Santo nos deu. Jesus deixou, eu vou deixar para vocês um ajudador. Ele nos ajuda em tudo. Ah, eu lembro do meu primeiro encontro com Deus, com Jesus, quando eu aceitei Jesus. Foi algo tão poderoso, tão extraordinário, que eu acabei deixando todas as coisas para trás. Eu fumava, eu bebia, e é muita loucura. Você vê como que o diabo é. Eu passei casada a vida inteira, 23 anos, e eu não bebia, eu não fumava. E eu detestava a bebida, porque o meu lar tinha violência doméstica. Meu marido não podia beber. Ele virava um monstro e ele atacava a mim. Quando ele morre, o que acontece? A bonita aqui do nada começa a beber. Você está vendo? O engendramento do inferno. Eu não bebi, gente, eu não fumava. Aí com 40 anos eu começo a beber e fumar, que trem estranho, não é? Mas para honra e glória do Senhor, eu não fiquei, acho que nem 3 anos nessa vida, o Senhor me catou. Eu aceitei Jesus. E eu tive a ajuda dos irmãos da igreja na célula. Quem me chamou primeiro foi a esposa do irmão Juliano Coutinho.
a Lidiane. Mas a Lidiane gostava de fazer célula. Aí ela joga essa bomba aqui para a mão da Graciele, do Diogo, que eles começam a frequentar a nossa casa. Então, onde havia tudo errado na minha vida, alguém estava orando por mim lá atrás. E eu quero falar para você agora, se tem alguém que você está orando para que se converta, permanece. Aleluia. Não desanima. Ainda que você não está vendo, não desanima. Primeiro a converter dentro da minha casa foi o Tiago. Quando eu converti, o João veio, ele começou a ler Apocalipse. Converteu lendo Apocalipse, o Diogo começou a frequentar a nossa casa e fazer célula com o João Paulo. Então não importa aonde existe o ensinamento da palavra, aonde existe a oração, aonde existe a comunhão dos santos, existe libertação, existe cura. Hoje, eu posso dizer que a minha casa, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que entender esse poder, esse dínamo. E aí o que acontece? Quando no primeiro amor, vamos tirar agora o contexto de Jesus, colocar a pessoa. Quando você conhece o seu primeiro amor, você está apaixonado, você quer conhecer a pessoa, você quer ficar ligando toda hora. Onde você está? O que você está fazendo? Você quer saber que roupa que ela gosta, que cor da roupa, que comida que gosta. Você quer saber tudo da pessoa porque você está apaixonado. E assim nós temos que ser com Jesus. Nós precisamos conhecer o nosso noivo. Precisamos saber como que ele agia, como que ele caminhava. Ele era por amor, ele era gentil, ele era amável, agradável. Ele era um homem de honra. Então veja bem que ele é o modelo que nós temos que seguir. Por isso eu convido a igreja a se santificar todos os dias. Nós precisamos, o que é santificar? Está longe do pecado. Fechar as brechas. E quando eu fecho as brechas, daí sim, eu vou ter o poder, no nome de Jesus, para pisar em serpentes e escorpiões e dar ordem para que o demônio saia da nossa vida, da nossa casa, dos nossos negócios, das nossas finanças. Então nós temos essa autoridade. Ele disse: Senhor, até o espírito maligno nos obedece. Sim, obedece. Eles sabem quem é Jesus. Quando eu falo no nome de Jesus, eu estou dizendo: olha, Ele me enviou, Ele mandou eu lutar essa guerra aqui, eu vou lutar. Amados, nós que fundamos esse local aqui, essa igreja, quem de nós ia imaginar que a nossa igreja já vai para o 2º ano? Nós não tínhamos nada, só a fé e a coragem. O Senhor foi acrescentando cada coisa, porque é pelo poder do Espírito. Aleluia. Então hoje nós estamos caminhando, uma igreja pequena sim, mas uma igreja que sabe para onde está indo. Aleluia. Para a glória de Deus. É uma igreja que entende que tem autoridade no nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Atos 19. Eu acho muito interessante, porque quando Jesus comissiona esses homens para ir e pregar o Evangelho, o Senhor fala: olha, no meu nome vocês expulsarão demônios. E aí a pessoa não tem a vida correta, quer expulsar demônio. Aí o que acontece? O demônio vai falar: eu vi você tal dia lá naquela casa lá de prostituição. Eu vi no bar beber. Quem que é você para me expulsar? Não é assim? Olha o que aconteceu aqui. Atos capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 11. O contexto é muito legal de ler depois, quem quiser aprender um pouco mais sobre isso. Mas olha, vamos aqui no contexto. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, olha só, Deus pela mão de Paulo, não é Paulo que está fazendo, é Deus pela mão de Paulo. Assim eu poderia falar: é Deus pela mão da
Cecília, Deus pela mão da Vânia, Deus pela mão do Diogo, é Deus pela mão de alguém que está disposto a cumprir o ID, né? Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Imagina esse poder. Ele está pregando para o povo, ele está suando, ele pega o lenço, ele enxuga e deixa, aí alguém pega aquilo ali e já é curado. Deus não está dizendo, não vamos agora colecionar lencinho, nada disso. Mas era o poder e a autoridade que estava sobre Paulo através do nome de Jesus. Sequência, 13. Olha, agora começa a esquentar a chapa. E alguns exorcistas, entenda, existe exorcismo, os judeus já praticavam desde aquela época. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal, que eram sacerdotes, né? Dos sacerdotes. Respondeu, porém, um espírito maligno e disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando, se quiser, tomando eles a força, né, dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos inferidos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Veja bem, sem autoridade, só o nome de Jesus. Se a pessoa não tiver uma vida correta, é ao contrário, ela vai apanhar de demônio. Ela vai ter uma guerra que ela nunca teve, porque ela não tem. Aqui é bem claro, quando ele diz assim, olha, Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu conheço. Mas você... E aqueles homens apanham. E eles não só apanham terrivelmente dos demônios, através daquele homem que estava endemoniado, que rasga a roupa deles, eles saem, fogem, nus, envergonhados. Então veja bem, o nome de Jesus está para quem nele crê, para quem tem a vida correta diante do Senhor. E nós temos. Nós, amados, nós não somos perfeitos. Nós lutamos contra nossas dificuldades todos os dias. Mas todos os dias, ao acordarmos, Senhor, perdoa-nos. Senhor, perdoa a minha fraqueza, perdoa. E vai errando cada vez menos, porque o arrependimento genuíno não vai te levar a repetir o pecado, não. Não queira ter pecado de estimação. Jesus perdoa, eu vou lá, pratico de novo, depois eu peço perdão. Não, não é assim que funciona. Vida correta com Deus. Santo é separado da tentação do pecado. É fácil? Claro que não é. Senão todo mundo era crente. Senão todo mundo era cristão, né? Então, o que a gente vai entendendo aqui nessa autoridade? Paulo tem autoridade no nome de Jesus. Os espíritos malignos se sujeitam a ele. Mas os filhos de Seva, exorcistas, esses apanharam feio. Dando sequência aqui, o amor em Cristo, que tem queimado em nosso coração, é a própria unção para nos santificar. E é essa unção, ela vai permanecer tão firme dentro de nós. Ela vai misturar com o nosso DNA, a ponto de aonde nós andarmos, é o inimigo que vai fugir. A própria Bíblia diz que se por um caminho ele vem
por 7 caminhos eles fugirão. Então, a minha vida com Deus, a minha santificação, a minha luta contra a minha carne, a minha luta contra os meus pecados, essa aí vai me fortalecer e vai me dar mais autoridade no nome de Jesus. É tempo de Pentecoste. O Espírito Santo quer derramar poder. O Espírito Santo quer usar você. Mas você entenda que você é canal de bênção. Você não é, nunca foi canal de maldição. Então foge da aparência do mal. Larga a mão de fazer trem errado que não agrada a Deus. Imagina. Ah, pastora, tem um homem endemoniado. Ah, eu não vou lá, estou com medo. Por que eu estou com medo? Se eu tenho o nome de Jesus. Se eu sei a autoridade do nome de Jesus. Ah, eu esqueci até aquele pecadinho que ninguém sabe. Aí eu vou lá e ele vai me expor tudinho. Então eu não vou. Entenda. A nossa vida com Deus, ela é poderosa. O Espírito Santo, ele derrama poder sobre nós. E nós temos que entender nesse tempo de Pentecoste que a unção, a autoridade, ela fica impregnada em nós. Cristo em nós. O Espírito Santo habita em nós. Olha que coisa mais preciosa. E cada vez que eu pego, não pense em você, Espírito Santo, sai um pouquinho que eu só vou pecar aqui. Não, ele fica misturado no meio da sujeira. E ele é testemunha de tudo que você faz e fala. Ele é a nossa testemunha no grande julgamento, sabia? Por isso que ele é dentro de nós, ele conhece nosso pensamento, ele conhece nossas palavras, ele sabe nossas atitudes. E é através do Espírito Santo que no grande dia, quando o Senhor vier, falar assim para mim, pastora não, porque lá não tem cargo não. Minha filha, como é que foi sua vida? Ah, Senhor, eu fiz isso por isso. Aí o Espírito Santo fala assim, eu sei, eu estava lá. Foi assim, assim, assim. O Espírito Santo é nossa testemunha. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele fala, ó, vai pela direita, não vai aqui pela esquerda. Quantas vezes nós sabemos que é ir para fazer uma coisa e a gente decide fazer outra e a gente quebra a cara. Depois, puxa vida, bem que eu sabia que não era para mim vir por aqui. Era o Espírito Santo nos avisando. 2 Reis 19, 2 Reis 13, precisa abrir, eu só vou ler o contexto aqui. Diz que Eliseu estava já morto há algum tempo. Eliseu, o tempo da ministério profético de Eliseu acontece em 2 Reis, no capítulo 13, mas antes ele já está servindo a 5 reis. Ele começa lá no rei Josafá e ele vem caminhando até chegar nesse tempo aqui. Deixa ele só para me lembrar o nome do rei que me foi, porque tem 2 nomes muito parecidos. Ele passa por 5 reis e o último rei o antes de Josafá foi Asa, né? Mas o último rei, Jeoás. Tem Joás e tem Jeoás. Então ele morre nesse tempo. Ele profetizou por 50 anos. Ele serviu a Deus, serviu ao povo por 50 anos. E ele morre. E ele é enterrado em uma tumba. E nós sabemos que naquele tempo não era um buraco como é hoje, mas era uma caverna onde eles colocavam as pessoas dentro da caverna. E havia uma tumba que estava já há muito tempo aberta, que era a dele. E está saindo ali, no tempo que os moabitas invadem a cidade de Deus, invadem o povo israelita. Israelita não, naquele tempo não era israelita, né? Invade, ele está profetizando em Judá. Então, quando os moabitas invadem Judá, havia um enterro, estava assim, indo um cortejo. Mas quando eles viram os soldados invadindo, eles jogam o corpo na primeira tumba que eles veem. E era a tumba de quem? De Eliseu. E a palavra vai dizer que o morto ressuscitou. Aleluia! Depois você lê
2 Reis, capítulo 13, vai contar essa história muito linda. Então veja bem a autoridade que está sobre o nosso nome hoje. Naquele tempo era o ministério do Pai. E no ministério do Pai, o Pai usava os profetas. Aí o próprio Pai manda o seu filho. Aí eles vivem o tempo do filho, que é o tempo dos 70. Hoje nós vivemos no ministério do Espírito Santo. Por isso nós temos dito sobre Pentecoste. Temos falado todo esse mês pregando sobre Pentecoste, porque é nesse tempo que tem a visitação poderosa do Espírito Santo. Então entenda, o Espírito Santo ele te visita todo dia porque ele está habitado, ele habita em você. Mas nesse tempo há algo precioso de Deus. Busca essa autoridade. Senhor, eu quero, Senhor, orar pela minha família, eu quero que eles sejam libertos, eu quero orar por isso, por aquilo, eu quero fazer parte desses milagres, eu sou o milagre. Então entenda que eu fico imaginando aquele povo correndo dos soldados, dos moabitas, e aquele cortejo com medo de morrer, o outro já está morto mesmo, joga ele aí e sai correndo e o defunto está bem levantado. Está aqui na Bíblia. Poder, autoridade, até nos ossos. Nosso DNA tem Cristo Jesus. Quando nós batizamos, nós morremos para o mundo e nós nascemos para Cristo e nós tornamos a mão de Deus. Como diz aqui a Bíblia, nós acabamos de ler de Paulo. Deus poderoso usava através de Paulo sinais e maravilhas, através da mão de Paulo. Paulo foi homem que nem eu e você. Ele tem essa autoridade porque ele buscou o Senhor. Nós temos autoridade porque nós buscamos ao Senhor. Então nós precisamos entender que essa unção também está dentro de nós. Eu fico pensando aqui que no decorrer desse tempo, tantas lutas, tantas coisas que nós já passamos, muitos de nós, devido a tantas guerras, nosso coração, eu não falo nem que esfriou o nosso amor, mas o nosso coração fica meio que ferido, meio que desanimado. A gente fica procurando culpados. Eu não vou mais naquele lugar por causa da pastora, ela me exortou. Eu não vou naquele outro lugar por causa disso, por causa daquilo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus te chamou aqui nesse tempo para você ser sal e luz. Conforme você vai caminhando, orando por outras pessoas também, o Senhor vai te curando, o Senhor vai te capacitando, o Senhor vai colocando algo em você que se chama poder. E esse poder vem de Deus, mas Ele quer usar nós. Sabe por quê? O Senhor não vai desenterrar Eliseu, o Senhor não vai desenterrar Paulo. O Senhor não permitiu que nem Jesus, ressurreto, ficasse aqui na terra. O Senhor disse, olha, eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar. E quando estiver tudo pronto, eu voltarei para buscar vocês. Então o Senhor quer usar eu e você nessa noite. Eu quero que você entenda a autoridade. Sabe, amados? Muitas vezes a gente não entende a dor, o sofrimento. A gente quer parar. E nós não conseguimos enxergar o futuro. Eu quero falar para você que apesar da dor, do sofrimento, da luta, o Senhor tem algo precioso para cada um de nós. Eu quero chamar aqui o louvor para subir. Eu poderia falar sobre muitos milagres de Jesus, mas eu quero falar para você hoje que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus e você pode sim ser essa mão de Deus nesse tempo na terra. Você pode ser aquele que ora, que intercede. Não deixe as feridas do passado, não deixe que essas coisas venham atrapalhar você. Mas comece pela mão do Senhor agora. Pedir, Senhor, eu quero esse poder. Senhor, eu quero essa autoridade. Eu quero essa libertação a começar na minha casa, na minha família.
Ah, Senhor, que o Senhor venha agora nesse instante. Sabe, Pai, há muito tempo eu não tenho experimentado algo extraordinário, muito pelo contrário. Eu tenho recebido muitas perdas. Mas, Senhor, hoje, Senhor, eu não quero olhar a tempestade. Eu não quero olhar a dificuldade. Senhor, eu só quero te amar, eu só quero te seguir. Me usa, Senhor, nessa noite. Que teu Espírito Santo venha agora descendo sobre mim. Que o teu poder que o Senhor liberou para todos os que querem esteja sobre nós. O Senhor disse: todos que quiserem. O Espírito Santo, Ele está aí. Deixa Jesus te usar. Comece agora a buscar no Senhor. Comece a orar pedindo: Senhor, me ajuda a não olhar só minhas dores, minhas feridas, mas olhar o meu chamado. Amém. O Senhor me chamou para pisar em serpentes e em escorpiões. O Senhor me chamou para que através da minha boca, pelo teu nome, as algemas sejam quebradas. O Senhor me chamou para libertar aqueles que estão cativos na enfermidade. Oh, Jesus, nos ajuda agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Saia daqui crendo nisso que você ouviu e entendeu da palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé para adorar o Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. O Deus que faz o céu ouvir, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, Oh, glória. se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Abra a boca, comece a orar. Se você ora em línguas, começa a liberar agora a sua boca. Começa a receber o poder do Espírito Santo. O Senhor está passando por aqui agora. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio em ti, Senhor, eu repreendo agora todo espírito de incredulidade. Deus o sobrenatural. Todo espírito de incredulidade que impedia que houvesse milagre. Senhor, eu repreendo agora no nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo aprisionamento no nome de Jesus. Sai, solta, vai embora agora no nome de Jesus. Se eu creio em ti, Chega, Deus o sobrenatural. Espírito Santo, chega lá. Oh, grande canto manasso, lá da basura e grande canto manaias. Que o Espírito Santo vai edificando a igreja. O Espírito Santo vai derramando poder agora, poder sobrenatural sobre a igreja. Ei, Seu poder vai ressurgir. o Senhor te conhece, Ele sabe. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres.
um ato profético. Levante as suas mãos agora para o alto, para receber poder. Para receber poder. Senhor, derrama, Senhor. Derrama o teu poder. O Senhor prometeu que o Espírito Santo estaria no nosso meio. O Senhor está passeando agora no nosso meio. Vai, Senhor, derramando. Vai derramando poder. Vai derramando autoridade, Senhor. Vai derramando a unção do teu Espírito, Senhor. Nós caminhamos agora no ministério do Espírito. Ei! Oh, Espírito Santo, vai derramando agora. Vai derramando agora. Você vai sentindo agora o Senhor trazendo algo novo dentro do seu ser, algo muito especial, algo que é só entre você e o Espírito Santo. Agora, nesse instante. Espírito Santo. Oh, Senhor. Abra a boca, adora o Senhor. Abra a boca, profetiza. Abra a boca, declara a sua vitória. Declara agora. Não fique tímido. O Senhor não te chamou para ser tímido. Aquele que há de vir, o seu poder vai ressurgir. Oh, glória! O Deus dos mortos faz viver, Deus de milagre. Derrama, Senhor, a unção sobre o teu povo. Derrama a unção sobre o teu povo agora, Senhor. Vai derramando, Senhor, o teu poder agora. Oh, Senhor, visita a nossa casa, a nossa família agora, Senhor. Com o mesmo poder, Senhor. Pai, nós sairemos daqui cheios da autoridade, Senhor. Deus de milagres, Deus de milagres. Aleluia. Aleluia. O Senhor está te liberando nessa noite. O Senhor está te chamando. O Senhor está te dando autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, e dano nenhum lhe fará. O Senhor está dizendo: não vai ser fácil, mas eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Levante as suas mãos agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. A paz, o poder e a graça do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Vai em paz, tenha uma semana vitoriosa, poderosa em Deus. A Jesus a honra, a glória, a adoração. Aleluia! Vão ver vocês diferentes essa semana. Vocês vão perceber que pessoas olharão para você e vai dizer: você está diferente. Você está diferente. Porque é o poder do Espírito. Aleluia.